Aleluia, Deus. Apocalipse capítulo 1, versos 13, o último livro da Bíblia. Vou ler para tomar tempo. Bem-aventurado aqueles que leem e que ouvem a profecia, a palavra deste livro, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Essa palavra aqui quer dizer sobre o quê? Como a pessoa, pode se assentar aí, quando a pessoa é bem-aventurada, quer dizer que a pessoa é muito feliz. E aqueles que leem a palavra da profecia deste livro, está lendo não é qualquer livro, porque aqui diz tudo sobre o que irá acontecer, as profecias que já aconteceram e que está acontecendo. Porque a Bíblia diz que Deus é o que era, o que é e o que há de vir. Então, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Eu vou falar uma coisa antes do que vai acontecer, porque a palavra de Deus aqui em Apocalipse, no capítulo 13, vem dizendo tremendamente, no capítulo 13, no versículo 16 e 17, olha a minha opinião: a todos os pequenos, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca na mão direita. Olha só, sobre a marca da besta, quando fala no Apocalipse, o que vai acontecer, ó. Para que ninguém possa comprar e vender, senão aquele que tem a marca. Mas me dizem uma coisa, essa palavra aqui está dizendo, para que ninguém possa comprar e vender se não tem uma marca. Você não acha que isso aqui não está acontecendo? Não acha que isso aqui está acontecendo? Vou dizer por que está acontecendo isso aqui. Uma preparação. Você, antigamente, na pandemia em 2020, vou dizer uma coisa. Alguém podia entrar no mercado sem a máscara? Alguém poderia vender alguma coisa na rua sem a máscara? Não, isso é um preparativo. E muitos estão caindo nesse preparativo. A pandemia não veio em vão. A pandemia ela veio certamente correta para acontecer o que Satanás está manipulando na terra, para acontecer. E ele quer isso. Por isso que eu falo que a vida de Jesus está muito próxima. Jesus falou aqui na palavra que haverá sinais nos céus e na terra. Vocês são senhoras, me diz uma coisa, na época de vocês, você via muito acontecimento no céu, muito a lua em forma de sangue, muito eclipse? Não. Hoje em dia está frequente. Vou dizer por que está muito frequente. Aconteceu agora esses dias, chuva de meteoro, aqui não dava para ver porque o céu estava fechado, mas aconteceu. Passava centenas no céu. É acontecimentos bíblicos que estão acontecendo. A terra está gemendo, a natureza está gemendo. Vulcão e erupção. Veja uma coisa, a praga de gafanhoto que estava lá no livro de Moisés no Egito. Quando aconteceu a pandemia, não teve a praga de gafanhoto rodando o mundo todo? Não parou aqui perto do Rio Grande, por que não veio para o Brasil? Por quê? Porque o Brasil é um país, além de ser o quinto maior país do mundo, é um país cristão. Aleluia. Hoje mesmo aconteceu na Nigéria. A igreja da Nigéria foi invadida. 50 cristãos morreram, mataram 50 cristãos na igreja. Vai dizer que não é ou não é a profecia do livro. Vai dizer que Jesus não está voltando. E ele está muito próximo. Porque a palavra de Deus diz despertamento. A Bíblia fala, desperta tu que dorme, vigiai e orai, para que não caia em tentação. Fala sobre a atalaia, só fala de despertamento. Porque a palavra de Deus diz vigiar e orar. Por que vem vigiar primeiro? Por que não vem orar primeiro? Tem que vigiar primeiro. E orar para que não caia em tentação. Tentação não é só tentação do maligno e da carne, não. Tem vários tipos de tentação. Até nas igrejas tem tentação. Vou dizer um exemplo da tentação. Meu pai foi chamado, não gosta de julgar, mas não é julgando, mas tem que. Mas a Bíblia diz que nós temos que julgar segundo a justiça reta. Meu pai chamou para pregar uma igreja, mas ele não orou para saber se era de Deus ou não. Chegou lá na igreja, a porta estava trancada. O dono lá da igreja não estava com a porta aberta. Chegou em outra igreja, estava tudo alagado, aí teve que limpar o chão todinho. E só para pregar, só para o pastor, mas não tinha mais ninguém. Não foi tudo descombinado. Não é tentação? Os caras dizem, vigiar e orar, vigiar primeiro. Aí se você querer orar, para você saber se tem direção de Deus, porque a tentação está em todos os momentos. Não só está na tentação da carne, não só está na tentação dos prazeres, não só está na tentação de Satanás. A tentação está em todos os cantos. Por isso que a Bíblia diz relativamente tudo isso para nós. E uma coisa que vem dizer na Bíblia também, Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome da coroa. O que quer
dizer que eis que vem sem demora. Ele está dizendo para mim que tem pressa para vir buscar a igreja. Um dia para 1.000 anos para Deus é um dia. Um dia para Deus é 1.000 anos. Então, se tem 2.000 anos de Jesus vir na Terra, são apenas 2 dias. Mas aqui vem dizendo que vem sem demora, ele já está na pressa. Ele está com pressa para buscar a tua igreja. Guarde o que tens, no grego vai dizer, não é para guardar. No grego vai dizer, segure o que tens. Por quê? Eu posso guardar aqui na minha fé e sair. Mas segurar quer dizer o quê? Você segurar, onde você for, você tem que segurar a tua fé na sua mão. É verdade. Você tem que segurar. Para que ninguém tome tua coroa, porque Satanás não pode tomar tua coroa. Por isso que Jesus está nos ensinando, porque o tempo está muito próximo. Verdade, Deus. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriará. Não de muitos, mas de quase todos. Hoje em dia você não vê as igrejas tendo mais avivamento igual antigamente. É verdade. Hoje em dia você não vê aquele amor pela palavra de Deus antigamente. Hoje em dia você vê pouco isso. Você vê em quase qualquer lugar, você não vai ver a mesma coisa. Por quê? Quer dizer o quê? Mais uma vez, despertamento. O tempo está próximo. E o tempo é curto. Outra coisa que eu digo também relativo à Bíblia. O dinheiro espécie não está acabando? Sim. Por que agora está entrando dinheiro virtual? Notas e notas foi mudando, mas está entrando dinheiro virtual. Por que está entrando dinheiro virtual? Por quê? Porque estão criando inteligências artificiais. Já criaram uma máquina aí, um caminhão que você não precisa mais trabalhar. Criaram o protótipo robô de computador que você não precisa mais ser humano trabalhar. Que ali eles mesmos vão fazer na máquina ali, pela rede social, internet, vai fazer tudo aquilo ali. Não vai precisar mais fazer disso. Não vai precisar do ser humano. Porque quando o anticristo, o pai da iniquidade, vier para essa terra, ele não vai precisar de ninguém. Só aqueles que vão aceitar a marca. Muitos dizem que a marca é um chip. A gente não sabe se é um chip também. Porque pode ser ou não pode ser. Porque a marca é algo que a pessoa vai aceitar. Ou pode ser na mente da pessoa. Ou pode ser alguma coisa. Elon Musk está vindo aqui para o Brasil. Elon Musk, ele é um dos fundadores mais ricos do mundo todo. E ele criou uma plataforma de rede social, uma internet chamada Neuralink, que controla a internet do mundo todo. Veio para o Amazonas, que é um lugar muito fechado. É um lugar fechado, descoberto ali de todo mundo ali em rede social, de internet, tudo. Ele foi para levar a internet 5G para aquele lugar. Mas ali, vários países estão de olho no Brasil, porque além de ser o Brasil ser um país cristão e ter tudo, a fuga dos cristãos vai ser para o lugar de florestas fechadas, mas ali não vai ter mais como ter fuga, porque ele está fazendo o quê? Está levando a internet 5G para aquele ambiente, para facilitar a fuga, porque o anticristo já sabe o que está na Bíblia. Ele sabe o que vai acontecer, para os que vão ficar, para os que não vão ficar. A gente não sabe se a gente vai arrebatamento, vai ser antes, não sabe se a gente vai passar, porque os discípulos também passaram pela grande tribulação, porque a gente também não pode passar. Porque Jesus falou que vai separar o joio do trigo. Se vai separar o joio do trigo, então eu creio que o arrebatamento vai ser depois da grande tribulação. Eu creio que a gente vai ver o pai da iniquidade. Porque Jesus vai fazer separação entre o joio e o trigo. Porque não tem como as pessoas estão aqui se preparando para subir antes. Porque nem os seus próprios discípulos foram poupados. Os que eram fiel cristãos ali, com Deus fiel cristão mesmo, não foram poupados. Porque a palavra de Deus vai dizer sobre isso. E quem disse? Quem disse é o que eu falo para todo mundo. Tem gente que prega, apóstolo Paulo fala sobre arrebatamento. Mas na verdade, Mateus aqui, o próprio Jesus abriu a boca para dizer que nós vamos passar pela grande tribulação. Vou dizer por quê. Para você meditar em casa, Mateus 24, do 3 ao 51, você lê que vocês vão ver. E Jesus ali vai dizer. E o que é que Jesus falou? Para quando acontecer um arrebatamento, para quando ele aparecer nas nuvens, que o evangelho do reino tem que ser pregado por todo mundo. Pode estar faltando uma pessoa. Não aconteceu mais. Aquela pessoa ali foi pregada ali. Paulo pregou para todo mundo, pregou para aquela pessoa. Aí Jesus está dizendo aqui que ele vai vir. Que aí vai ser o fim. Aí vai acontecer, aí vai vir o pai da iniquidade, vai aparecer. Por que o pai da iniquidade não apareceu? Por causa dos cristãos que estão na terra. Mas ainda mais porque vai ser pregado por todo mundo. Não tem como o evangelho de Jesus ser Cristo ser pregado por todo mundo, tem muitas tribos que não ouviram. Mas como eles vão ouvir? Porque, como eu disse, esse rapaz aí que é dono da rede social, da internet contra o mundo todo, ele está propondo levar a internet até para tribos, para lugares que ninguém conhece. A palavra vai ser levada E se social. Vai ser levado como avô, vai ser levado pela rede social, internet. Hoje em dia você vê falar de Jesus desde que está sendo atingido dentro de casa, sem precisar ir para a igreja, para aceitar Jesus agora na live. Meu Deus. Daí a palavra de Deus diz, aqui, como vai dizer também, a parábola das 10 virgens. Sabe o que eu estou aprendendo a parábola das 10 virgens? O que quer dizer?
o casamento judeu vai dizer sobre isso. O homem quer casar com uma mulher, mas o homem não pode casar com a mulher de cara. Quem manda na mulher é quem? É o pai. Mesmo que a mulher adulta, o pai fala, vai trabalhar, prepara tudo, que eu vou te dar a data e a hora para casar com ela. É a mesma coisa nós com Jesus. O pai sabe a hora que Jesus vai vir. O pai fala, vai meu filho, busca a igreja. É a mesma coisa na prova das 10 virgens. É a mesma coisa. E as lamparinas, a nossa lamparina tem que estar acesa, mas não só está acesa. Porque tem muita lamparina acesa, mas está sem azeite. Então a lamparina tem que estar acesa, mas tem que ter azeite. É verdade. As virgens que fizeram? As que tinham azeite, entraram na borda, na testa. Mas aquelas que não tinham azeite, só tinha luz, a lamparina. O que vai dizer na palavra das 10 virgens? Quando você está com a lamparina, para você entrar na festa, porque no princípio judaico, tinha que levantar a lamparina no rosto para ver sua face, para saber se é você que é o convidado. Porque senão entra qualquer um de inclusão. É a mesma coisa, o crente tem que ter a luz na face. Aleluia. O crente tendo a luz na face, É verdade. a luz na face, nós queremos. Aleluia. Porque não adianta só ter a lamparina. Por exemplo, tem essa lâmpada aqui, é lamparina. Mas se você apagar ela, vai ter luz? Tem a lâmpada, mas tem a luz? Tem que ter a luz, tem que ter o azeite. Por isso que o cristão tem que ter a lâmpada. Aleluia. Ele tem que ter o azeite. Verdade. Porque no mundo espiritual, Deus quando ele olha para a terra, ele não vê o justo sequer. Isso está na Bíblia. Mas quando ele olha para a terra, ele vê várias luzes, que são os cristãos. Quando o cristão peca, aquela luz se apaga. Mas quando ele pede perdão, aquela luz se acende. É diferença no mundo espiritual, porque o inimigo sabe quem é luz e sabe quem é trevas. E por isso que aqui, na boda aqui do cordeiro aqui, vai dizer aqui sobre as virgens, que nós temos, a gente não pode ter só a lâmpada, mas tem que ter o azeite para que a luz resplandeça em nós. Para que quando ele vier, Aleluia, ele Deus! na hora. Glória a Deus! Então Jesus mesmo ele está dizendo aqui, Mateus 24 todinho, Mateus 24 todinho, se você ler, você vai ver que o crente vai passar pela grande tribulação, porque vai ter que passar ali para tirar o joio do trigo. Porque tem muitos que vai recusar, porque a Bíblia diz, Malaquias 3,18, então vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque tem gente que está dentro da casa do Senhor, mas ainda é ímpio. Ainda ainda tem diferença. Porque quando chegar aquele momento, porque qualquer tribulação que o crente passa, não é aquela tribulação que eu disse no passado. Qualquer tribulação, vou sair da igreja, vou parar com o evangelho. Aí me dá vontade de sair mesmo. Pai, você botando mais meu ovo aí, eu não posso sair. Se eu sair, eu vou morrer. Se eu sair, Deus vai me matar. Porque Deus ele é bom, mas ele é bom consumidor. É verdade. Então ele tem que pensar, não, a gente tem que permanecer, porque não adianta a gente voltar para o mundo e ter muita coisa no mundo que não é para nós. É verdade. Não adianta ter muita coisa no mundo que vai acabar com a gente, com a nossa própria alma, senão a nossa alma vai definhar. Igual um vídeo que eu postei. Um vídeo que eu postei na rede social até viralizou. Que eu disse o quê? Quem tem unção não deve derrubar quem tem unção. Quem prega não pode derrubar quem prega, porque a unção foi feita para ajudar aqueles que estão com os ossos definhados, quem não está conseguindo se manter na presença. A unção foi feita para isso. A unção não foi feita para te derrubar aquele que está precisando, foi feita para ajudar. Então nós somos cristãos, devemos fazer o quê? Ajudar um ao outro. Por que devemos ajudar um ao outro? Entrando na Bíblia aqui, ó, Romanos 15, vai dizer sobre isso. Por que devemos ajudar um ao outro? Vou entrar aqui em Romanos 15. Aleluia. Fez a palavra aqui, ó. Ora, nós que somos fortes, forte quer dizer o quê? Forte você não precisa quando você está caminhando ali, porque ninguém é forte, todo mundo é fraco. Mas eles continuam caminhando, mas está caminhando e não desiste, olha. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Devemos suportar. A gente tem que suportar, a gente não pode pegar e acabar com o fraco, a gente tem que suportar, ajudar. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Aqui está dizendo que a gente não deve agradar a nós mesmos, e sim agradar o próximo aqui, ó. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre nós. Nem Cristo agradou a si mesmo. Porque se ele veio para agradar o próximo, por que a gente não pode agradar também o próximo? É verdade. A gente não pode derrubar o próximo, a gente não pode aniquilar e matar o É próximo. verdade. A gente tem que agradar o próximo, tem que ajudar ali para a edificação dele. Porque Aleluia, os maiores Jesus. matadores de cristãos Glória a Deus. são os próprios cristãos.
Não é ninguém do mundo que vai matar um cristão, vai acabar com o cristão. Não existe alguém do mundo que te tirar da presença do Senhor. Mas se você for muito sem vergonha mesmo, porque só quem sai da presença do Senhor é o próprio cristão que tirou o cristão. É verdade. Porque no nível, a gente não tem superioridade no nível, no mundo espiritual. Porque para Deus todo mundo é igual. Porque a gente não pode botar um cargo eclesiástico e eu sou evangelista, ou pastor, ou diácono, isso aquilo. A gente não pode botar ser superior. Porque o cabeça da igreja é Cristo. A gente não é cabeça. A gente não é nada. A gente só apenas um miserável do pó que vamos voltar para o pó da terra. A gente só apenas somos isso. A gente não é nada. Por isso que Deus tem que falar, Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu não sou digno nem de estar aqui na tribuna também pregando, nem está orando, nem está entrando dentro da casa do Senhor. Ninguém é digno. Mas entramos por quê? Por misericórdia do Senhor, porque Ele nos ama. Aleluia, Deus amou o mundo de tal maneira. O que é tal maneira? Tal é um modo inexplicável de dizer. O que é tal maneira? A gente não sabe o que é tal maneira. Que é inexplicável. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. O único. Quem aqui tem coragem de dar teu filho? O único que tem coragem de dar teu filho, mas ele falou, não faça isso. Foi Abraão, com Isaac. O único que tem aqui, por isso que ele é o pai da fé. E foi o único. Porque nossos primeiros pais pecou, Adão e Eva pecou. Então a gente perdeu o nosso acesso de ter 100% Deus e 100% homem. Os nós perdemos esse acesso por causa deles. Mas também porque nós perdemos esse acesso, como eu falo, às vezes eu falo, tem as pessoas que ficam julgando a Eva. Vou até falar com o pai, mas tem que ficar julgando a Eva. Mas culpa da Eva. A culpa não foi da Eva. Deus falou para Adão, não coma. Mas Eva não teve totalmente entendimento. Mas Eva caiu na cilada de Satanás. Por que na cilada de Satanás? Porque eles eram o quê? Inocentes. Eles eram bebês gigantes. Deus não criou eles de bebê, Deus já criou eles adultos. Magicamente inocentes. Aí dizem que a culpa foi dela. Mas se Eva foi culpada de entrar o pecado na terra, mas também através de uma mulher veio a salvação na terra, através de Maria. Então não devemos culpar também a mulher o tempo todo, porque também através de uma mulher veio a salvação. Então a gente deve fazer o quê? Aconselhar um ao outro. Porque a palavra de Deus vem dizendo sobre isso. Então, o que eu venho esclarecendo, que nós estamos no fim dos tempos. Jesus está voltando, o amor de mundo está se esfriando. Para ver que Satanás ele entrou tão com tudo dentro da palavra de Deus, porque hoje em dia a palavra fala sobre família, as famílias não estão mais igual antigamente. Deus criou o homem e a mulher para procriar, hoje em dia é homem com homem, mulher com mulher. Satanás está acabando completamente com a palavra de Deus aí fora. E tem muitos que estão caindo nessa. Tem muitos que estão caindo nessa, por quê? Porque é o fim dos tempos. Jesus está voltando. Uma coisa que eu vou dizer aqui, que eu gosto de estudar, às vezes, muito hebraico lá fora, eu gosto de estudar. Os judeus falaram, quando surgiu uma lua de sangue, eles falaram que havia castigo sobre a terra. Quando surgiu para aquele lado de lá, de onde veio a Covid? Veio daquele lado de lá da Ásia, da China. Uma coisa que eu levei fé nisso. Porque eles falaram isso para a Covid. Surgiu há pouco tempo agora, onde veio a varíola dos macacos? Estados Unidos. E agora está vindo para todos os lados. É bíblico, mas Jesus falou, esses sinais acompanharão os que crerem. Se você crer, você vai ver o sinal, você vai ter um entendimento do que está por vir para a terra e do que não vai vir. Você vai ter entendimento de tudo que vai acontecer nessa terra. Porque ele deixou o sinal, só não vê quem não quer. Fala, não, é só apenas uma lua. Apenas isso. Mas a frequência aqui está vindo. Quantas vezes estão aparecendo? Eles falam, esses crentes é maluco, mas não é maluco. Maluco é quem está lá fora que não quer acreditar, não quer crer que quando for ver já é tarde demais. É verdade. E o que vai acontecer? E quando o crente subir para o reino de Deus? Porque vai ser difícil, o Espírito Santo não vai estar mais na terra. O pecado vai ser maior, vai ser o dobro do pecado. Se com um pecado assim agora já é difícil as pessoas querem vir para a casa do Senhor, imagine o seu Espírito Santo, o Satanás e milhares de anjos tirados do inferno para cá para atormentar a terra. Vai ser pior, porque ninguém vai querer se matar. Sinceramente, quem vai querer, não, vou ter que morrer por Jesus, vou morrer. Mas vai morrer, vai ser salvação. Mas o que ele vai fazer para morrer? Porque pelo estudo que eu tive, a pessoa vai ficar presa por 2 anos, sofrendo tortura até negar Cristo. Ninguém vai chegar assim, vai negar Jesus. Você está lá preso, amarrado, tomando um monte de choque. O corpo todo, levando lapada, levando espatada, água dentro da cara, você com fome. Não tem gente que não vai aguentar o processo, não. Tem uns que vai querer aguentar, falar, não vou negar isso. Tem uns que é assim, ó, crente fiel. Mas tem uns que vai assim, ó, não aguento mais, Jesus não apareceu. Tem uns que vai querer negar Jesus. Por isso que a palavra disse. Falou que esses sinais acompanham os que creem, mas também enganará muitos eleitos. Muitos eleitos serão enganados. E é por isso que eu digo, a gente tem que se firmar, entendeu?
e cair para dentro da batalha espiritual, porque tá difícil. Tá difícil, cada vez mais Deus está voltando. Se a gente abrir nossos olhos espirituais, a gente vai começar a ver, vai ver as coisas mais sérias. Depois vocês pegam na Bíblia, você vê lá os selos, no Apocalipse, os 6 selos, você vai ver que muita coisa aconteceu. Só o último selo que não aconteceu ainda, que para mim aconteceu, que está acontecendo na Terra. Ah, isso vai acontecer ainda não, mas se você for ler, você vai ver. Isso acontece, fome, peste, terremoto, um dia ao outro, guerras, tu vai ver lá, cada cavalo tu vai ver tudo lá escrito, só o último que não está lá, que aconteceu, porque o último é quando depois da grande tribulação, quando as pessoas forem arrebatadas, os que ficarem, e os que ficarem? Os que ficarem é aqueles que não vão poder negar Jesus, os que vão ser salvos morrendo, que está na Bíblia, que apareceu muitos de vestes brancas embaixo do altar de Deus. Embaixo do altar de Deus vai aparecer muitos de vestes brancas. São o quê? São que passaram lá depois da grande tribulação, que não negaram Jesus e morreram. Pelo amor dele. Por isso que a palavra de Deus diz isso. Porque a palavra tem que ler literalmente, porque a gente não pode confundir a palavra. E uma coisa que eu vou dizer aqui, ó, para nós que somos crentes, tem uma coisa muito boa, que estava aqui, ó, Apocalipse 20, no versículo 15, que é muito boa, que é o juízo de Deus, que é no dia do julgamento final. Está escrito aqui, ó, e se alguém não foi achado, olha só, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Então quem já tem com o nome escrito no livro da vida, está garantido tua salvação. Melhor coisa que tem isso. Quem está buscando ali, quem está marchando, quem está buscando, está orando a Deus, quem está ali buscando ali, está todo dia de compromisso com Deus, está no livro da vida. Está ali já salvo. Tem muitos que estão ali dentro, que não quer nem ir para Deus, que é grande rotina, só vem sentar na igreja, fica assistindo o culto e mais nada. Mas tem os que gostam de buscar, já gosta de orar, já gosta de cantar, canta em casa, canta na rua, evangeliza, ou canta na igreja. Esse daí gosta de buscar, não é só sentar e ficar olhando para todo mundo, porque a palavra de Deus diz, que a palavra de Deus vai dizer isso aqui, ó, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. A seara é muito grande, tem para todo mundo, mas poucos querem fazer a obra. Então a gente tem que cair para dentro, fazer a obra de Deus, porque o tempo está próximo, entendeu? Então vamos se despertar, porque as coisas estão difíceis, está aparecendo muitos sinais nos céus e na terra, por essas guerras aí, rumores de guerra que está quase estourando aí. Guerra sempre teve, mas está cada vez querendo ficar pior do que antigamente. Porque antigamente era guerra de pedra, era espada, depois aquelas armas de pólvora, foi se aumentando a guerra. Agora é bomba nuclear, pode acabar com o país inteiro, tocar das bombas. Então as coisas, porque a tendência é o quê? É só piorar. Piora para quem não está ligado, mas para nós que é crente não vai piorar, porque a gente assim, é a volta de Jesus. Jesus está vindo aqui para buscar a gente, aconteceu para nós sermos salvos. Piora para quem não quer nada com Jesus, piora para quem não é cristão, mas para a gente que é cristão, a gente está assim, a gente está perto de casa. E Jesus ele mesmo falou, vou pôr o Pai, vou preparar um lugar, Nova Jerusalém, nossa nova casa. Então, a gente não tem nada pior, a gente está tudo só no melhor. A única coisa que vai ser pior se nós temos parentes que não são cristãos, que a gente tem que estar evangelizando o tempo todo, mas a salvação é individual. Pior se perder uma pessoa da família, perder uma pessoa que foi salva. Mas tem que ter uma salvação. Por que a gente não vai perder a nossa salvação? Por que a gente não quer a nossa salvação? A gente tem que fazer a nossa parte. E a salvação diz, não, porque eu não vou querer ir para o inferno, porque meu irmão vai para o inferno. Não, você é junto com ele. Eu não quero sentir dor com ele, ele que escolheu esse caminho. Meu caminho é aqui, ó, cada um come o que quer. Então, melhor comer a palavra do que comer as coisas do mundo. Então, é isso que eu vou dizer, um despertamento. É verdade. Vamos abrir nossos olhos. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Essa pregação. Aleluia! Glória Glória a Deus! Sabedoria Jesus dá. Tem que pegar em Apocalipse. A gente tem que ouvir as verdades.